Muito boa tarde, muito bom nos reencontrarmos, ainda mais nessas circunstâncias, com essa prática, com essa atitude que nós temos apresentado nesse nosso encontro de final de tarde. Que hoje seja mais um momento de comunhão com o alto, de comunhão com o melhor de nós mesmos, já que Deus, essa ideia de Deus estar no alto, de Deus estar em paragens celestiais, pode não ser a mais exata. Pode bem ser, como dizem diversas doutrinas, diversas filosofias e até algumas correntes científicas, que Deus esteja dentro de nós. Então esse reencontro é um reencontro com nós, conosco mesmos. O retorno à casa do Pai pode ser o retorno à nossa essência. O velho dilema aparência e essência da filosofia, o dilema eu menor e eu maior do budismo, o dilema homem velho e homem novo do cristianismo na doutrina de Paulo, do ego e do self na psicanálise e em tantos outros lugares. Nós precisamos saber que nós temos dois eus, como uma semente que tem a casca e o germe, o princípio germinativo. Nós temos a máscara e o rosto. Todos nós, e o corpo e a alma, de alguma forma, faz parte também dessa dualidade. E nós precisamos entender o fenômeno morte em nossas vidas. É esse o convite dessa tarde de hoje. É que nós nos preparamos para muita coisa. Desde muito cedo a menina se prepara para a maternidade brincando de bonecas, o menino para o trabalho brincando de carrinho, de trator. Mas nem toda menina é mãe, nem todo menino adulto trabalha, não é? Todos nós, porém, alcançaremos, viveremos a passagem. É certo, é o mais certo, é a única coisa certa do nosso futuro, das nossas vidas. Pois para essa coisa que é certa, nós não nos preparamos. Passamos anos nos preparando para uma profissão, para um esporte que muitas vezes não chegamos a praticar como imaginávamos. Passamos a vida toda nos preparando para situações que tantas vezes não acontecem, não é? Mas para a única coisa que é certeza, a gente corre e não se prepara. Ao contrário, cria crenças, se afunda em construções mentais, culturais, sociais, que são perniciosas, que nos desarmonizam, que nos prejudicam no momento da morte. Por exemplo, o Dia dos Mortos na cultura brasileira é chamado do Dia de Finados. E atrás dessa palavra há toda uma concepção. Porque finado vem de fim. Finado é aquele que se finou. E aí está a concepção de que tudo termina com a morte, contra a qual se erguem todas as religiões, muitas filosofias e muitas evidências racionais se levantam contra isso. Há pesquisas científicas, trabalhos extensos com uma casuística enorme que falam
de fatos que sugerem fortemente a continuidade da vida. Mas, mesmo assim, ainda permanece nas palavras e nas atitudes, nas mentes, na crença de muitas pessoas, se não de todos em algum grau, a ideia de que com a morte as pessoas, os seres, simplesmente acabam, finam, terminam. Nós que temos perdido nossos afetos, nossos pais, avós, tias, maridos, filhos, mesmo cachorros, gatos, para além do saber, nós sentimos que a morte não termina com os seres, não é mesmo? Mas continua sendo um grande desafio para a nossa maneira de enfrentar a vida. O que acontece com uma pessoa que põe muita força nessa crença depois que morre? Ao verificar que tem um corpo, que tem uma identidade, que a sua mão é sua mão, que suas pernas são suas pernas, que existe uma realidade, por assim dizer, física à sua volta, não aceita a morte. Fica vagando, pensando que ainda está vivo, circulando pelos mesmos ambientes, tentando se relacionar com todas as pessoas, perturbando e ficando perturbado simplesmente por não acreditar em nada depois da morte. Tremendo desafio para todos nós. O segundo desafio é o desafio da teologia. Sim, já se acredita em continuidade do ser após a morte, mas acredita-se no céu, inferno e purgatório. Como se o Deus que através de Jesus nos ensinou tão enfaticamente o perdão, pudesse ele mesmo não perdoar. Então Deus ensina para nós que perdoemos, mas ele mesmo nem pensa em perdoar, pune por toda a eternidade seres que erraram na Terra. E como a expressiva maioria dos seres erraram, a maioria de nós gravemente, nos autocondenamos a essa ideia do inferno. Isso faz com que, segundo a revelação dos Espíritos, muitas pessoas que se veem atraídas para regiões sombrias, com espíritos vingadores se assenhorando da sua individualidade após a morte, acreditando estar no inferno e serem penas irremissíveis, irremediáveis, eternas, nada imaginam poder fazer contra aquela situação. Quando Deus, quando o socorro, quando os espíritos da luz, quando os seus amores espirituais estão ali, ao alcance de uma oração. E por isso sofrem por muito tempo, desnecessariamente, com grande intensidade, por não haver, já em vida, raciocinado sobre a morte. Nós todos precisamos raciocinar sobre a morte. No primeiro caso, se você ainda tem forte em você a crença de que nada acontece depois da morte, que nunca ninguém de lá voltou para dizer como era, estude, meu amigo. Questione-se. Como pode existir Deus? Como podem existir crianças superdotadas que têm tremendas habilidades, como Mozart, por exemplo,
que escreveu uma sinfonia aos 6 anos de idade, e tantos superdotados, de onde que eles já sabiam isso tudo que eles sabem? Como compreender o fenômeno da simpatia e da antipatia gratuita, onde você nunca viu uma pessoa e já acha que ela é confiável, ou nada faz com que você aceite que ela possa ser confiável? De onde vem isso? As coisas que a gente aprende rapidamente, como quem relembra, realmente estamos relembrando. De onde? De outras vidas, é claro. As antipatias, as simpatias vieram de outras vidas. Os dons precoces já foram desenvolvidos anteriormente. Parece tão lógico, tão óbvio isso. Estude, conheça os muitos estudos de crianças que lembram de vidas passadas. Sonhos que fazem com que nós vivamos outras situações e tenhamos certeza de, em outra época, termos vivido. Tudo isso é muito concreto, é muito real e é muito mais comum do que você imagina. Entenda que a vida não acaba no túmulo, não começa no berço, não acaba no túmulo, e que nós não estamos destinados, não há nenhum castigo irremissível, que os castigos sequer foram pensados por Deus, mas são criações humanas às quais nós nos entregamos. Há um terceiro grupo que entende que após a morte nós dormiremos até o juízo final. E esse grupo grande revelam os espíritos. Depois da morte, ficam em enormes galpões, cobertos de camas, dormindo, perdendo um tempo precioso onde podiam estar convivendo com seus amores no mundo espiritual, participando de estudos, participando de trabalhos, participando de cultos, participando da vida. A vida continua, mas essas pessoas se fecham, se aprisionam, se paralisam e ficam lá por muito tempo, aprisionadas em si mesmas, aprisionadas nas suas próprias crenças. É muito triste isso. Mas então, para além das crenças, o que os espíritos trazem da realidade espiritual? Que assim como a qualidade do nosso sono depende do período vivido em vigília, que se nós tivermos um dia todo perturbado por muitos conflitos, muitos ódios, é claro que o nosso sono vai ser invadido por esses sentimentos, essas imagens, esses pensamentos. Da mesma maneira, a nossa morte, a nossa vida após o falecimento do corpo será muito afetada, determinada mesmo, pela vida que nós tivemos no corpo. E é assim que aqueles que praticaram crimes, aqueles que se envolveram por muitos anos em projetos de vingança, de ódio, de disputa, de malquerença, de mágoa, de culpa, após a morte, serão como um imã atraídos para ambientes onde essas ideias dominam. Serão atraídos por seres que ainda na Terra esses sentimentos já atraíram. Porque nós somos antenas regidas pela sintonia. E o nosso pensamento, a nossa atitude, as nossas crenças trazem para perto de nós seres, forças
ambientes pertinentes, sintonizados com isso. Ampliando o ditado popular, nós podemos dizer com muita propriedade: diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, e eu te direi quem és. A lei da sintonia manda, determina a vida na pátria espiritual. Então, nós que queremos ter uma boa vida depois da morte, precisamos começar essa boa vida na própria vida, cultuando bons pensamentos, bons sentimentos, cultuando e propagando boas palavras. Num tempo de tantos ódios, tantas mentiras, como é precioso nós não propagarmos mentiras, mas verdades, bons sentimentos, esperança. Mas tudo isso sintetizado em boas ações. Porque nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, o louvor tão próprio das religiões, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai. Ou seja, entre o fazer e o falar, o fazer é muito mais forte, condensa, sintetiza pensamentos, sentimentos, palavras e na própria ação. Então estejamos alertas, meus amigos. Compreendamos a lei de atração e a lei de sintonia, regendo as nossas vidas e regendo as nossas mortes. Especialmente nesse momento da transição planetária, no qual, momento da transição planetária, nós, muito mais que determinarmos a nossa vida na pátria espiritual, determinaremos o nosso futuro por alguns séculos, talvez milênios. Séculos ou talvez milênios estão sendo determinados pela qualidade da vida que nós tivermos agora. Então, vigiar e orar é receita fabulosa. Não basta viver o que a gente vive a cada momento, mas é preciso viver e nos assistir e acompanhar no que como estamos vibrando, no que estamos pensando, o que estamos sentindo, o que estamos falando, porque tudo isso forma como uma atmosfera. Assim como os habitantes da Terra são responsáveis pela atmosfera da Terra, porque é de suas bocas que emite-se grande parte dos gases que compõem a atmosfera, é das suas vibrações que é composta a psicosfera da Terra. Nós, particularmente, individualmente, respiraremos o ar que expelimos. Se vivemos, cultivamos a desesperança, o pessimismo, a revolta, a autocompaixão, o ódio, a vingança, esses sentimentos serão a atmosfera que nós respiraremos em vida e após a morte. Porque a morte não tem o condão de mudar o nosso padrão vibracional. Só nós podemos mudar. E para nós podermos mudar, precisamos ter consciência do ambiente que temos cultivado. Perceba, entenda, compreenda a atmosfera que você gerou para você mesmo aqui na Terra. E essa compreensão, quando você perceber o mal, o envenenamento que isso está gerando para você e para as pessoas da sua família, para os seus colegas de trabalho, para todos que convivem com você,
precisa estimular uma decisão de mudança. Então, a gente vigia e a gente muda. A gente percebe a nossa baixa vibração e eleva a nossa vibração. Vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Façamos isso já. Mudemos a nossa noite ganhando boa qualidade de sono por uma boa qualidade de pensamentos e sentimentos. Conquistemos uma boa morte vivendo uma boa vida. Vigiemos e oremos. Não vigiar para nos punir, mas para nos observar, nos estudar e nos conhecer. E não orar apenas com aquela concepção das orações tradicionais e do orar meramente verbal. Mas oremos de coração, efetivamente alterando a nossa vibração. Essa técnica é fundamental. André Luiz, através de Chico Xavier, no seu livro conhecidíssimo Nosso Lar, mostrou que ele, sem ser um ser mau, ficou 8 anos no umbral por não ser capaz, por não ter disciplina mental de elevar a sua vibração, por não ter se acostumado em vida a técnicas de elevação da vibração, que para longe das orações verbais ou das orações decoradas, abrangem práticas como as práticas artísticas de boa arte, boas músicas, boa literatura, boa dança, quadros, artes plásticas. Tudo que eleva a nossa vibração pela arte é também oração. Tudo que aumenta a nossa vibração pelo contato com a natureza, com plantas, animais, seres humanos, com o mar, com o ar, com respirações profundas, também é oração tudo isso. A prática do bem é a melhor oração de todas. É o que mais altera, o que mais eleva a nossa vibração. Pensemos nisso, pratiquemos agora na relação vigília e sono, porque essa será a preparação da passagem entre a vida e a morte, e nos fará ter uma qualidade de morte, ou uma qualidade de vida, já que o que vem depois da vida é apenas mais vida, uma qualidade de vida muito melhor. Conquistemos isso, nos preparando já. Não é bom assim? Pensemos então na oração do item 40 do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 28 é o último capítulo e tem por título Coletânea de Preces Espíritas. E aqui no item 40 tem como subtítulo Na previsão da morte próxima. O que devemos fazer nesse momento crítico das nossas vidas? Diz Kardec assim: a fé no futuro, a elevação de pensamento durante a vida, com vistas à destinação futura, ajudam o pronto desligamento do espírito, que, se enfraquecendo os laços que o retêm no corpo, e frequentemente a vida corporal ainda não se extinguiu, e a alma impaciente já empreendeu seu voo para a imensidade. A compreensão da morte faz essa suavidade. O apego ao corpo, o desespero na hora da morte, faz o contrário. Faz o espírito se apegar ao corpo mesmo que ele já esteja apodrecendo, vivendo terríveis experiências de apodrecer vivo. Não é? No homem, ao contrário, que concentra todos os seus pensamentos nas coisas materiais, esses laços são mais tenazes. A separação é mais penosa e dolorosa,
e o despertar no além-túmulo é cheio de perturbação e ansiedade. Muito bem, vamos à prece então. Meu Deus, eu creio em vós e na vossa bondade infinita. Por isso, não posso crer que destes ao homem a inteligência para vos conhecer e a aspiração do futuro a fim de mergulhá-lo no nada. Creio que meu corpo não é senão um envoltório perecível da minha alma e que quando tiver cessado de viver, despertarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto se partirem os laços que unem minha alma ao meu corpo. Isso não acontece apenas no momento crítico da morte física, mas na medida em que nós nos espiritualizamos, vamos nos desapegando também das coisas materiais, dos desejos, das necessidades físicas do próprio corpo também. E logo vou ter de prestar contas do emprego da vida que deixo. Vou suportar as consequências do bem e do mal que fiz. Lá não há mais ilusão na pátria espiritual, nem mais subterfúgio possível. Todo o meu passado vai se desenrolar diante de mim e serei julgado segundo as minhas obras, através da minha sintonia mental. Não levarei nada dos bens da terra, honrarias, riquezas, satisfação da vaidade e do orgulho, tudo o que se prende ao corpo, enfim, vai ficar neste mundo. A menor parcela não me seguirá, e nada de tudo isso me será o menor socorro no mundo dos espíritos. Não levarei comigo senão o que se prende à minha alma, quer dizer, as boas e as más qualidades, que serão pesadas na balança de uma rigorosa justiça, e serei julgado com tanto mais severidade quanto a minha posição na terra me tenha dado mais ocasião de fazer o bem que não fiz. Deus de misericórdia, que meu arrependimento chegue até vós. Dignai-vos estender sobre mim a vossa indulgência. Se vos apraz prolongar a minha existência, que o resto seja empregado em reparar, tanto quanto estiver em mim, o mal que pude fazer. Se minha hora soou para sempre, carrego o pensamento consolador de que me será permitido remir-me por novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me é dado gozar imediatamente dessa felicidade sem mácula, que não cabe senão ao justo por excelência, sei que a esperança não me está interditada para sempre, e que com o trabalho atingirei o objetivo, mais cedo ou mais tarde, segundo os meus esforços. Sei que os bons espíritos e meu anjo guardião estão perto de mim, para me receberem. Dentro em poucos verei como eles me veem. Sei que encontrarei aqueles que amei sobre a terra, se o tiver merecido, e que aqueles que aqui deixo virão me reencontrar para estarmos um dia reunidos para sempre, e que até lá poderei vir visitá-los. Sei também que vou reencontrar aqueles a quem ofendi. Possam eles me perdoar pelo que têm a me censurar. Meu orgulho, minha dureza, minhas injustiças, e não me cobrir de vergonha pela sua presença. Perdoo aos que me fizeram ou quiseram mal na terra. Não carrego nenhum ódio contra eles e peço a Deus que os perdoe. Senhor, dai-me a força de deixar sem pesar as alegrias grosseiras deste mundo,
que não são nada perto das alegrias puras do mundo em que vou entrar. Nele, para o justo, não há mais tormentos, sofrimentos, misérias. Só o culpado sofre, mas lhe resta a esperança. Bons espíritos e vós, meu anjo guardião, não me deixeis falhar nesse momento supremo. Fazei luzir aos meus olhos a luz divina, a fim de reanimar a minha fé, se ela vier a se abalar. Que assim seja a todos nós, amigos e amigas. Preparemo-nos para a morte, vivendo a melhor vida que fomos capazes de viver. Um grande abraço para vocês. Espalhem esperança, espalhem consciência, espalhem informação. A morte é a grande fronteira da mente humana. As nossas crenças nos fazem infelizes. Saibamos da verdade, nos preparemos para ela, porque a verdade é que nos libertará. Um grande abraço, até a próxima. Tomara que amanhã possamos novamente renovar nossa comunhão. Até lá!